Você já se sentiu como se estivesse em uma batalha constante contra as forças do universo, tentando forçar as coisas a acontecerem exatamente como você deseja? Deixe-me te dizer algo, a vida não funciona dessa maneira. Ao invés de lutar incessantemente, inspire profundamente e abrace a filosofia estoica. Sim, aqueles antigos sábios que compreendiam que o verdadeiro poder reside em aceitar o que está além do nosso controle. No vídeo de hoje, vou te mostrar, com base na filosofia estoica, que ao invés de se torturar tentando encaixar peças que não se ajustam, você deve permitir que o silêncio seja seu guia, apreciar as pequenas coisas e deixar que a vida siga seu próprio curso. Afinal, forçar só te leva à frustração, enquanto soltar as rédeas te proporciona a paz. E não é isso que todos nós buscamos? Antes de começarmos, se você está aqui pela primeira vez, peço que se inscreva no canal e deixe um like no vídeo. Isso me ajuda a continuar criando conteúdos como este. Não se esqueça de acompanhar até o final, pois algum dos ensinamentos pode ser exatamente o que você precisa para transformar a sua vida. Vamos iniciar com o conceito de viver plenamente no presente. Existe algo paradoxalmente libertador na ideia de que nem tudo precisa ser forçado o tempo todo. Mas não se engane, não estou aqui para te vender uma solução mágica que resolverá todos os seus problemas, nem para dizer que você deve se render à apatia universal. A chave é muito mais sutil e, muitas vezes, mais simples do que gostaríamos de admitir. Primeiro, vamos falar sobre o silêncio. Sim, esse silêncio que às vezes é tão desconfortável que parece uma competição para ver quem consegue ficar calado por mais tempo sem perder a sanidade. Mas aqui está o segredo: o silêncio não é apenas a ausência de som, é uma ferramenta poderosa quando usado com propósito. Imagine-se tentando resolver um quebra-cabeça complicado. Se você está sobrecarregado pela pressão de encontrar a peça certa, o silêncio te oferece o espaço necessário para clarear seus pensamentos e ver as coisas de uma perspectiva renovada. Na agitação constante da vida moderna, muitas vezes esquecemos que o silêncio pode ser uma pausa bem-vinda. Não é necessário preencher cada momento com conversa ou se apressar em tomar decisões. Às vezes, tudo o que precisamos é de um momento de calma para permitir que as soluções se revelem por si mesmas. Pense no silêncio como o período de resfriamento de uma máquina, evita o superaquecimento e permite um desempenho ótimo. Agora, sobre a alegria nas coisas simples. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira satisfação não vem da acumulação de bens materiais ou de grandes conquistas, mas sim de apreciar o que já possuímos no momento presente. É fácil cair na armadilha de acreditar que a felicidade está em um futuro sucesso grandioso ou em uma compra impulsiva. Mas já parou para pensar na serenidade que se pode encontrar em uma xícara de café quente pela manhã ou no abraço de um amigo querido? Para ilustrar, imagine-se em uma corrida interminável em busca de mais e mais. É como estar em uma esteira que nunca para. Quanto mais você corre, mais distante fica do seu objetivo. No entanto, se você parar por um momento e observar a paisagem ao seu redor, perceberá que há beleza e alegria no momento presente. Você não precisa forçar uma sensação de plenitude, nem seguir um conjunto rígido de passos pré-determinados. A simplicidade é um convite para encontrar alegria no cotidiano, sem complicações. Então, da próxima vez que sentir a tentação de forçar as coisas, seja nos seus relacionamentos, no trabalho ou nas suas aspirações pessoais, lembre-se que o silêncio e a simplicidade são seus aliados. Ao permitir-se momentos de calma e ao apreciar as pequenas coisas da vida, você está se oferecendo a oportunidade de se conectar com uma forma mais autêntica de felicidade. A filosofia estoica, em sua essência, nos convida a encontrar satisfação no presente e a soltar o peso das expectativas desmedidas. Assim, se algum dia se encontrar preso no frenesi de tentar forçar uma solução ou na busca desesperada por algo mais, dê um passo atrás. Abrace o silêncio, saboreie a simplicidade e permita que a vida se desenrole sem o fardo das suas expectativas exageradas. Lembre-se, a verdadeira paz não está na busca frenética por mais, mas na tranquila apreciação do que já se tem. Agora, vamos entender o conceito de impermanência. Já parou para refletir sobre a natureza instável da vida?
Parece que tudo ao nosso redor está em uma dança caótica, mudando sem aviso e desafiando nossas expectativas, enquanto você, no meio disso tudo, tenta controlar cada reviravolta, se esforçando para que tudo siga seu plano mestre. Mas não parece um pouco absurdo tentar fazer um rio fluir na direção oposta só porque você quer? A vida, assim como o rio, tem seu próprio curso e, surpreendentemente, não se ajusta às nossas demandas. A impermanência é a única constante na vida. Embora possa parecer uma ironia do destino, é uma verdade inescapável. Imagine que a vida é como uma peça de teatro, onde o roteiro muda no meio da cena e os atores improvisam suas falas. Forçar que tudo siga um roteiro rígido só leva à frustração. A filosofia estoica, por exemplo, nos ensina a aceitar a mudança com serenidade e a não nos apegar ao que está fora do nosso controle. É como tentar segurar areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Mas não estamos aqui para te fazer sentir mal por não ter tudo sob controle, e sim para te oferecer uma alternativa mais sensata: aprender a viver com a impermanência, ao invés de lutar contra o fluxo natural da vida. Por que não aprender a dançar conforme a música? Isso requer um pouco de paciência e uma dose de humildade, mas o resultado é libertador. Primeiro, foque em apreciar os momentos presentes. Sim, aqueles momentos que você frequentemente ignora enquanto está ocupado planejando o futuro ou lamentando o passado. Pense neles como pequenos raios de sol em um dia nublado. Assim como um diamante bruto, cada instante tem seu próprio valor, se você apenas se der ao trabalho de notá-lo. Não deixe que a ansiedade ou a decepção roubem sua capacidade de desfrutar do que você tem agora. Se o presente é um presente, por que tratá-lo como uma obrigação? Depois, pare de forçar as coisas. Imagine que você está tentando encaixar uma peça de quebra-cabeça em um lugar onde claramente não cabe. Quanto mais você força, mais dano faz. A vida frequentemente nos apresenta desafios e oportunidades que parecem fora de lugar, mas isso não significa que devemos nos obrigar a encaixar neles à força. Aceite que algumas peças simplesmente não vão se encaixar e siga em frente. Às vezes, a verdadeira sabedoria está em saber quando deixar ir. A paciência é outra ferramenta vital. Não se trata de esperar sem fazer nada, mas de aprender a se mover com o ritmo natural das coisas. Se você se encontra preso em uma situação que não pode mudar imediatamente, use esse tempo para crescer, refletir e se preparar para quando a oportunidade de agir chegar. A paciência não é passividade, é uma forma ativa de enfrentar a incerteza com calma e determinação. Finalmente, ao refletir sobre tudo isso, lembre-se de que a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma experiência a ser vivida. Cada mudança, cada desafio, é simplesmente uma parte da jornada. Ao invés de forçar uma direção específica, aprenda a apreciar a paisagem em constante mutação e a confiar que cada curva do caminho tem algo a oferecer. Em resumo, parar de forçar as coisas não significa desistir, mas ajustar suas expectativas e abraçar a impermanência com uma atitude aberta e flexível. A vida não segue um roteiro fixo. Em vez de lutar contra a corrente, aprenda a navegar por ela. Talvez você se surpreenda com o quanto pode aproveitar a viagem quando parar de tentar controlar tudo. Lembre-se, meu amigo, você não pode forçar o rio, mas pode aprender a navegar em suas correntes. Vamos falar agora sobre o poder da aceitação. Quantas vezes você já viu alguém tentando encaixar um quadrado em um buraco redondo? É uma cena frustrante, não é? Assim como quando tentamos forçar um relacionamento que claramente está mais quebrado do que a tela de um celular que caiu do 10º andar. A verdade é que, na vida, muitos de nós estamos empenhados em mudar coisas que simplesmente não podemos alterar e, ao invés de aceitar, nos dedicamos a lutar contra as ondas, enquanto o mar segue seu curso, indiferente aos nossos esforços. Aceitação não é resignação, é, na verdade, uma forma de poder. É a capacidade de enfrentar as situações com a calma de um monge budista e a clareza de um cristal recém-polido. Não se trata de sentar e esperar que tudo passe ou de se resignar ao seu destino com a esperança de que algo mude magicamente. É mais como reconhecer que você está em um campo de batalha e que, em vez de lutar contra o vento, é melhor ajustar suas velas e navegar na direção certa.
Ao aceitar as coisas como elas são, você ganha a capacidade de ver com mais clareza e de tomar decisões mais sábias. Você já pensou em como seria libertador não ter que lutar constantemente contra o que é? Imagine o peso que seria retirado dos seus ombros se você simplesmente aceitasse que algumas coisas estão além do seu controle. Ao abraçar a aceitação, você está se libertando da necessidade de controlar tudo, o que, convenhamos, é uma tarefa impossível. Isso não significa que você deve se tornar passivo ou desistir dos seus objetivos, mas sim que você deve focar sua energia onde ela realmente importa, nas coisas que você pode mudar. Para exemplificar, pense em um marinheiro que, ao invés de lutar contra a tempestade, ajusta suas velas para seguir em frente com mais segurança. Ele não tem o poder de acalmar o mar, mas tem o poder de decidir como vai reagir. Isso é aceitação em ação. Quando aceitamos as coisas como elas são, podemos agir de maneira mais eficaz e assertiva, sem desperdiçar nossa energia tentando mudar o imutável. Mas e se eu te contasse que existe uma maneira mais acessível e suave de abrir as portas da vida sem se ferir? Aqui está o segredo: praticar a atenção plena. O Mindfulness, ou atenção plena, funciona como um manual de instruções para a sua mente. Imagine-se sentado em uma cafeteria, desfrutando calmamente de uma xícara de café. Em vez de se preocupar com a conta que chega ao final do dia ou com aquele e-mail interminável, você se concentra no aroma do café, na textura da xícara, no sabor que se espalha pelo seu paladar. Esse é um momento em que você permite a si mesmo estar completamente presente, consciente das suas emoções e pensamentos, sem julgá-los de forma drástica. Pode parecer que estou te vendendo uma fórmula mágica, mas na verdade, essa é uma estratégia simples e incrivelmente eficaz. Praticar a atenção plena é como treinar sua mente para ser um observador em vez de um juiz. Ao invés de lutar contra seus pensamentos e emoções, você os observa, reconhece e deixa que passem, sem se deixar levar por eles. É como se tornar um espectador no teatro da sua própria vida, onde os dramas se desenrolam e, depois, se dissipam, sem que você precise se envolver em cada cena. É aqui que entram os estoicos, aqueles filósofos da Grécia Antiga que pareciam ter todas as respostas. Eles já entendiam que não se trata de forçar as coisas, mas sim de aceitar o que é e trabalhar com isso. Em vez de tentar mudar o mundo ao seu redor, o foco está em mudar sua reação a ele. E aqui está a parte crucial: a atenção plena é a ferramenta que te ajuda a fazer isso sem enlouquecer no processo. Para colocar isso em perspectiva, pense em como seria a sua vida se você fosse menos rígido na sua abordagem. Se, ao invés de forçar as situações, você se adaptasse e aceitasse as circunstâncias, poderia sentir menos estresse e mais tranquilidade. Imagine-se em uma estrada congestionada. Você poderia se irritar, gritar e buzinar como se sua vida dependesse disso, ou poderia aceitar a situação, ouvir um podcast interessante e relaxar enquanto o tráfego flui. A diferença é fundamental. Ao aceitar e se adaptar, você reduz o estresse e a ansiedade, permitindo-se viver plenamente o momento presente. Então, como você pode aplicar a atenção plena no seu cotidiano? Primeiro, comece com pequenos exercícios. Reserve alguns minutos por dia para observar seus pensamentos e emoções sem julgá-los. Pergunte a si mesmo: é como me sinto neste momento? E simplesmente aceite. Você não precisa agir de imediato, apenas observe. Em segundo lugar, pratique a paciência. Não force as coisas para que se ajustem à sua vontade, em vez disso, adapte sua abordagem de acordo com as circunstâncias. A vida é muito curta para se desgastar em cada obstáculo. Em vez de ser um touro investindo contra tudo, seja um navegador que ajusta suas velas conforme o vento. Por fim, lembre-se de que a atenção plena não é uma solução mágica que te tornará imune aos problemas, mas sim uma bússola que te ajuda a manter o rumo sem perder a calma. Da próxima vez que sentir a necessidade de forçar algo, simplesmente respire, observe e se adapte. Você pode descobrir que a jornada se torna muito mais agradável quando não está tão ocupado tentando derrubar portas. Grave isso: para viver em paz com o mundo, primeiro você deve fazer as pazes consigo mesmo. Utilize o silêncio de maneira eficaz. Alguma vez já ouviu alguém dizer que o silêncio é ouro?
Bem, parece que esses antigos sábios tinham uma razão para isso. O silêncio não é apenas uma pausa na conversa, mas uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a reflexão. Em um mundo saturado de ruídos e pressa, o silêncio se torna um refúgio onde podemos encontrar respostas para as questões mais profundas. Não estou falando daquele silêncio desconfortável que surge quando sua tia pergunta por que você ainda não tem um parceiro. Falo do silêncio genuíno, aquele que te permite conectar consigo mesmo e com a vida. Imagine-se no meio de uma tempestade, com ondas quebrando furiosamente e o vento uivando. Tudo parece caótico, mas você, com calma, ajusta seu rumo e não se deixa arrastar pelo caos. Agora, transporte essa imagem para a sua vida diária. Em vez de ser levado pelo turbilhão de seus pensamentos e emoções, por que não usar o silêncio como uma ferramenta para encontrar seu equilíbrio? O silêncio nem sempre significa estar calado. Pode ser tão simples quanto tomar um momento para respirar profundamente e observar seus pensamentos sem julgá-los. É como se sua mente fosse um quarto desorganizado e o silêncio fosse o tempo que você dedica a arrumar todo o caos. Quando você se dá o espaço necessário para refletir em silêncio, percebe que muitas das coisas que considerava importantes não são tão essenciais assim. A filosofia estoica nos ensina que a serenidade e a sabedoria vêm de aceitar o que não podemos mudar e focar no que realmente está sob nosso controle. Em outras palavras, o silêncio te permite discernir entre o que é essencial e o que é apenas ruído. Muitas vezes, nos vemos presos na armadilha de querer forçar as coisas, seja uma conversa, uma decisão ou até mesmo nossos próprios sentimentos. Mas o silêncio tem uma maneira curiosa de nos revelar que, muitas vezes, a melhor solução é simplesmente não fazer nada. É como tentar ajustar um relógio que já está na hora certa. O que você realmente precisa é parar e ouvir o tic-tac, em vez de continuar girando a roda sem necessidade. O silêncio nos oferece um momento para avaliar nossas prioridades e a maneira como estamos lidando com nossas emoções. Se você está constantemente em movimento, é fácil perder de vista o que realmente deseja ou precisa. O silêncio te obriga a parar e reconsiderar. Então, como usar o silêncio de maneira eficaz? Primeiro, comece dedicando alguns minutos do seu dia apenas para você. Não é necessário meditar por horas, alguns minutos de reflexão tranquila por dia são suficientes. Escolha um lugar calmo, desligue o celular e simplesmente sente-se em silêncio. Observe seus pensamentos sem se deixar levar por eles. Esse pequeno ritual pode ser tão simples quanto uma caminhada sem ouvir música ou uma pausa durante o dia para respirar profundamente. A chave está em não tentar forçar uma solução imediata, mas permitir que as respostas surjam naturalmente. Lembre-se também de que o silêncio não significa necessariamente solidão. Às vezes, compartilhar um momento de silêncio com alguém especial pode aprofundar a conexão entre vocês. Em vez de forçar uma conversa, aproveite esses espaços de silêncio compartilhado, onde as palavras não são necessárias para se compreenderem mutuamente. Em resumo, o silêncio é uma ferramenta poderosa para encontrar clareza em meio ao ruído da vida. Não se trata de forçar nada, mas de se permitir o espaço para ouvir e refletir. Se você aprender a valorizar o silêncio, descobrirá que muitas das respostas que procura estão dentro de você, esperando para serem ouvidas. Então, da próxima vez que se sentir sobrecarregado, lembre-se, você não precisa sempre falar ou agir. Às vezes, o melhor é simplesmente estar em silêncio e deixar que as coisas fluam por si mesmas. Como bem disse Confúcio, o silêncio nem sempre é vazio, muitas vezes está cheio de significado. Desfrute da jornada, não apenas do destino final. Já percebeu que no grande jogo da vida, muitas vezes nos concentramos tanto em vencer que esquecemos de apreciar cada jogada? Estou falando daquela travessia cotidiana, o dia a dia, e não apenas da meta final, aquele glorioso "eu consegui" que traz o prêmio tão desejado. A filosofia estoica, com sua serenidade e sabedoria, nos lembra que forçar as coisas só nos leva a um estado de frustração crônica. Então, vamos simplificar e descobrir como aproveitar a jornada sem nos estressar com o destino final. Pense em suas metas como um passeio de bicicleta. Você imagina o vento no rosto e a paisagem mudando à medida que avança.
mas, em vez de aproveitar o passeio, está tão obcecado em chegar ao final que se esquece de pedalar, de observar as flores na beira do caminho e até de sentir a adrenalina das subidas íngremes. Tudo o que vê é o fim da rota, aquela meta inatingível que se torna o único objeto do seu desejo. Isso soa familiar? O problema com essa mentalidade é que, ao forçar o ritmo, você acaba exausto antes de chegar. É como tentar acelerar uma tartaruga, os resultados se tornam inatingíveis e a jornada vira um fardo, não uma aventura. A filosofia estoica sugere que, em vez de lutar contra a corrente, devemos aprender a nadar com ela. Em outras palavras, desfrutar da jornada em si, não apenas do resultado final. Aqui está o segredo: não se trata de se render à apatia, mas de encontrar o equilíbrio entre o esforço e o prazer. Imagine que sua vida é uma dança. Se você se concentrar apenas nos passos finais, perderá o ritmo e a fluidez que tornam o baile realmente bonito. Forçar o ritmo só vai te levar a tropeçar, enquanto se mover com graça e sem pressa permitirá que você aproveite cada giro e cada passo. Para aplicar isso, comece a incorporar pequenos momentos de apreciação em sua rotina. Quando estiver trabalhando em um projeto, pare de vez em quando para admirar o que já conquistou, em vez de se preocupar tanto com o que ainda falta fazer. Esse tipo de pausa consciente é um lembrete de que o progresso é uma série de pequenas vitórias, não uma única realização grandiosa. Além disso, não esqueça de se recompensar ao longo do caminho. Celebre os marcos menores, não apenas as grandes conquistas. Isso não significa que você deve se contentar com menos, mas sim que deve valorizar o esforço e o aprendizado que vem com cada etapa da sua jornada. Aproveitar a jornada também significa aceitar que nem tudo sairá como planejado e está tudo bem. Às vezes, as coisas mais memoráveis acontecem justamente nos desvios inesperados do caminho. Em vez de forçar a perfeição, permita-se ser flexível e adaptar-se às mudanças. Isso é o que realmente significa viver plenamente. E, finalmente, lembre-se, a vida não é uma corrida com um ponto de chegada, mas uma série de experiências que se desenrolam. Se você está sempre forçando as coisas para alcançar um objetivo, corre o risco de perder as belezas que surgem durante o caminho. Portanto, diminua o ritmo, respire fundo e aproveite a jornada. No final, você perceberá que cada momento, por menor que seja, é uma parte essencial do todo. Afinal, como dizia o sábio estoico Sêneca, a vida, se bem vivida, é longa o suficiente. Dessa forma, leve consigo essa reflexão: quando paramos de forçar a vida a se moldar aos nossos desejos e aprendemos a fluir com ela, descobrimos que o caminho se desenrola com menos resistência, e as portas se abrem sem que precisemos empurrá-las com força. Aceite o que vem, adapte-se ao que acontece, acima de tudo, aprecie o que você já tem. Porque no final das contas, viver é sobre a jornada, não sobre o destino final. Por fim, gostaria que você refletisse sobre tudo o que foi dito hoje e se perguntasse: estou forçando as coisas na minha vida? E se, ao invés disso, eu aceitasse o que não posso mudar e focasse no que posso? Pense nisso com carinho, pois, ao fazer esse simples ajuste de mentalidade, você pode descobrir um novo senso de paz e realização. Se gostou do vídeo, deixe um like, compartilhe com amigos e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos que podem transformar sua vida de maneira positiva. Até o próximo vídeo!